Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui para nós realizarmos juntos o nosso devocional. Minha Casa Vencendo Gigantes, esse é o nosso tema para o mês de julho. Nós estamos na semana de número 2, falando sobre resgatar a autoridade para vencer. E na oportunidade de hoje, eu quero falar a respeito e pensar a respeito de um texto que está no Antigo Testamento, no livro de Josué, mais especificamente, capítulo 24, e eu quero pensar sobre a égide da autoridade, começa com uma decisão. Tá? Então, leia comigo o texto de Josué 24, verso 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Eu vou ler na versão da NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. Muitas famílias, nos dias atuais, vivem acuadas, assistindo gigantes como rebeldia, esfriamento espiritual e desunião tentarem ditar as regras dentro de casa. O contexto de Israel nesse momento é mais ou menos o seguinte: eles já haviam entrado na terra prometida, eles haviam visto todas as obras poderosas de Deus, e agora chegou um ponto de decisão, um ponto onde eles precisavam decidir-se sobre como eles conduziriam as suas vidas, se no altar de Deus ou se longe dele. Deus requer de nós sempre uma decisão clara e objetiva. Não existe meio termo com Deus. Não existe hoje eu estou disposto e talvez amanhã eu não esteja. Com Deus é sim, sim ou não, não, como a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz. Quando a Bíblia fala sobre resgatar a autoridade para vencer, quando nós pensamos sobre isso, ela não se refere a impor, né? Não é uma imposição de medo ou exercer autoritarismo, né, de maneira totalitária dentro de casa, com gritos, né, mas sim recuperar essa autoridade espiritual. E uma autoridade espiritual, ela vem, se não antes, acompanhada por uma decisão clara. E a autoridade espiritual, ela é resgatada mediante o posicionamento de um líder. Há um pensamento do pastor Rick Warren que eu aprecio muito e concordo com ele quando ele diz que nada acontece até que haja um líder, né? E isso reflete também no lar. Nada acontecerá em uma casa até que haja uma liderança, até que haja alguém para dizer: não, nós serviremos ao Senhor, nós estaremos diante de Deus, nós buscaremos a Deus. Nós vamos devotar o nosso tempo em oração, em estudo da palavra, nós vamos devotar o nosso tempo em adorar a Deus, nós não perderemos tempos com as coisas triviais dessa vida e as coisas triviais que o mundo está propondo. Então, resgatar a autoridade espiritual é recuperar essa posição de liderança espiritual dentro da sua casa. Muitos lares estão defasados espiritualmente porque não há quem posicione, ou melhor, se posicione para assumir essa liderança espiritual, chamando a responsabilidade para si e colocando todos dentro desse contexto de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. No texto de hoje, nós vemos que Josué nos ensina que essa verdadeira autoridade
não é algo que se herda de maneira passiva, nem algo que acontece por acaso. Ela nasce justamente de uma postura pública e de uma decisão inegociável. Não há meio termo, como eu disse. O governo da minha casa pertence a Deus. Essa é uma decisão absoluta. Essa é uma decisão sem restrições. Essa é uma decisão sem barreiras, sem reservas, sem novos paradigmas. Você decide e pronto. Você decide e vive essa realidade. Eu decido, a partir de hoje, quem governa a minha casa é o Senhor. A partir de hoje, quem governa o meu casamento, quem governa a vida dos meus filhos é o Senhor. E eu vou viver de acordo com essa decisão. Então, eu quero pensar com você a respeito de 3 pontos. Eu quero que você medite comigo nessa manhã. E vamos nos debruçar a respeito dessas três motivações principais. Primeiro, a autoridade exige uma escolha consciente. Escolha hoje. Escolha hoje. José coloca o povo diante de uma encruzilhada, né? Há dois caminhos. E Josué mostra que não existe essa questão da neutralidade espiritual. Muitas pessoas estão querendo viver nas suas vidas uma neutralidade. Não, mas eu vou ficar tranquilo aqui, eu ainda estou indeciso, ainda preciso pensar sobre o assunto. Não. Josué não propõe a neutralidade espiritual como uma condição que exista, ou seja, que seja uma possibilidade. Não. É, a neutralidade espiritual não é uma opção, meu irmão. Você precisa escolher um caminho. Há dois caminhos em sua frente, da direita ou da esquerda, caminho do bem ou do mal. Qual seguirás? Né? Se uma família não escolhe ativamente servir a Deus, né, ela já escolheu por omissão, né, ser governada pelas influências e valores da cultura ao seu redor, do mundo, é, e do ativismo que Satanás propaga nesse mundo. Os gigantes ganham espaço na nossa casa quando nós nos tornamos omissos e passivos nas nossas decisões diárias. Parece que aquela decisão a curto prazo não vai nos afetar tanto quando nós omitimos ela, mas a longo prazo o efeito dela é devastador nas nossas vidas e dá muita liberalidade para que os gigantes eles venham entrar e venham agir. Então eu quero que você reflita nesse primeiro ponto, nesse primeiro ponto dessa discussão a respeito de uma escolha consciente, né, e uma escolha imediata. Eu quero que você pense a respeito do seguinte, que uma casa com autoridade espiritual não vive no plano do como se estivesse vivendo num piloto automático, né? Servir a Deus exige intencionalidade. Você precisa ser intencional ao servir ao Senhor. Você precisa ser intencional ao render a sua vida a Deus. Quais escolhas práticas e diárias, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, que refletiriam essa intencionalidade e essa urgencialidade de uma escolha em servir ao Senhor. O que entra na nossa casa, né? O que é que vai entrar do portão da minha casa para dentro, né? O que entra na televisão que os meus filhos assistem, o que entra nos aparelhos celulares que a família está conectada. Qual tempo nós dedicamos, né, para a oração? Qual tempo nós dedicamos para o estudo das Escrituras? Qual tempo nós dedicamos para o culto congregacional, né? Como é a forma que nós nos dialogamos, que nós conversamos em família, né? Tudo isso demonstra que nós estamos dispostos a alguma coisa. Então, a pergunta é: todas as coisas que você tem vivido na sua vida cotidiana demonstra que realmente você escolheu ao Senhor? Que realmente você tem escolhido ao Senhor como prioridade? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber se você sente, né, que talvez você precise refinar melhor as suas escolhas, que talvez você precise ser mais imediato nas suas escolhas, talvez você precisa não pensar tanto,
né, em tomar uma decisão a respeito de Deus, você precisa urgentemente tomá-la, né? Comente aí. O segundo ponto que eu quero pensar com você é: o líder assume a responsabilidade. Josué prontifica-se e diz: eu e a minha casa. O posicionamento de Josué, ele é de extrema coragem, porque ele fala em nome da sua família, provavelmente em nome de seus filhos e de sua esposa, né? E ele não vai dizer: eu espero que a minha casa sirva ao Senhor, eu vou ver o que eles acham, o que eles pensam a respeito. Não, Josué assume a responsabilidade espiritual pela sua família, né? Nós estamos vivendo tempos em que, infelizmente, homens estão deixando de cumprir esse mandado espiritual e cultural de Deus, né, a respeito de liderar a sua própria família espiritualmente, né, liderar a sua família de maneira bíblica, exercer autoridade de maneira bíblica. A autoridade bíblica dentro do lar, ela começa justamente quando o pai, né, e líder espiritual daquela casa se levanta para dar o exemplo. Em vez de terceirizar a educação espiritual dos filhos para a igreja ou para a escola. Uma coisa muito interessante que acontece no meio protestante, no meio evangélico, nos dias de hoje, é que quando surge uma necessidade em relação aos filhos, quando surge uma dificuldade em relação a manter os filhos nos caminhos de Deus, ou manter os filhos servindo a Deus, e esses filhos, porventura, se afastem, quando há esse rompimento com a igreja, quando há esse afastamento com a igreja, a primeira atitude dos pais é culpar a própria igreja por esse afastamento. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, da igreja ser corresponsável nesse afastamento. Mas na grande maioria das vezes isso acontece pela falta de liderança espiritual que existe dentro de casa. Acontece pela falta de autoridade espiritual que existe dentro de casa. E não pela culpa de terceiros, pela culpa da escola, da universidade, do trabalho ou até mesmo da igreja, como muitos propõem. Então, a reflexão que eu peço que você faça nesse ponto da nossa discussão é: a autoridade espiritual é transmitida mais pelo exemplo. Lembra que nós falamos no começo do mês, no começo dos nossos devocionais, nós comentamos a respeito de ensinar o menino no caminho em que deve se andar, ou que se deve andar, melhor dizendo. A autoridade espiritual, então, é transmitida por esse exemplo de andar no caminho, mais do que pelas palavras, né? Então, nós não ganhamos somente no discurso, mas ganhamos com exemplo, com posicionamento e com autoridade espiritual. Quando exercemos todas essas coisas, Deus claramente vai agir no seio familiar, as coisas vão caminhar e a vida em família será uma bênção servindo ao Senhor. Quando a liderança do lar se dobra diante de Deus no secreto, a casa inteira encontra uma direção segura. Eu quero que você pense e você deixe aí nos comentários: você tem assumido a responsabilidade de guiar o seu lar de maneira espiritual? Varões, irmãos que talvez estejam assistindo esse devocional, você tem assumido a sua posição de líder espiritual da sua casa, né? Talvez se você é a única irmã, talvez se você é a única pessoa cristã dentro do seu lar, né? E você tem lutado, levando seus filhos pequenos para a igreja, né? O marido muitas das vezes ainda não conhece a fé, ainda não se rendeu a Cristo. Você tem assumido essa posição de guiar o seu lar espiritualmente? Ou será que nós temos calado as nossas vozes diante dos gigantes, né? Então, reflita sobre isso, comente aí, eu quero saber, eu quero participar da sua opinião, né? Eu quero que você deixe aí a sua opinião também. Nós chegamos aqui a um ponto agora, ao terceiro ponto, e antes de aprofundar no terceiro ponto, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, você está acompanhando esses devocionais, e se você tem gostado e se isso tem edificado a sua vida, por favor, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas essa meditação. Essas meditações são para elevo espiritual. Nós não temos nenhum objetivo financeiro, nós
Nosso desejo é alcançar o máximo de pessoas que nós conseguirmos aí com meditações bíblicas. Então, comente aí a respeito do assunto, do que nós estamos falando. Se você tem uma opinião diferente, comente aí também. É, curta, né? Se possível, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e inscreva-se aí para você não perder nenhuma publicação, tá? Nós estamos publicando também mensagens, não somente devocionais, mas mensagens nesse mês de julho e estaremos desenvolvendo aí outros trabalhos. Muito bem, vamos pensar a respeito do terceiro ponto, então do nosso devocional de hoje. O alvo inegociável da família. Josué coloca o servir ao Senhor como um alvo inegociável. E eu lembro que colocar o servir a Deus como alvo inegociável às vezes é, é motivo de uma opinião firme, uma opinião contundente diante do mundo. E eu me lembro aqui até agora daqueles jovens na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eles tomaram uma posição contundente diante de Nabucodonosor, diante dos maiorais na Babilônia, de servir ao Senhor, né, de honrar ao Senhor. A palavra servir, porém, no contexto de Josué, significa adoração prática. Você já pensou sobre isso, adoração prática? O que é adoração prática, né? Às vezes a gente acha que adoração é só cantar, é só ir à igreja e cantar e cantar. Não, a adoração prática vai muito além disso. Tem dúvidas sobre esse assunto, que é adoração prática? Deixa aí nos comentários para a gente saber. Quem sabe a gente até faça um vídeo aqui falando sobre a adoração prática, né? No contexto de Josué, então, serviço significa adoração prática, obediência, lealdade ao Senhor, né? Valores, são valores vividos e que são transmitidos, consequentemente, para a família, né? Servir ao Senhor dentro de casa significa fazer da nossa rotina um reflexo do reino de Deus. Gente, eu tenho falado tanto sobre isso. Eu tenho pregado, eu tenho ministrado, eu tenho ensinado sobre isso na congregação, na igreja na qual eu estou, pastor, com a graça de Deus. Eu tenho ensinado sobre nós precisamos urgentemente ser um reflexo do reino de Deus na nossa vida cotidiana, na nossa família, no nosso trabalho. Nós precisamos refletir o reino a qual pertencemos. Gente, não há outra forma de nós vivermos sobre a face da terra que não seja refletindo de fé em fé, de glória em glória, a imagem do reino de Deus sobre a face da terra. E, e isso começa com uma escolha, com uma decisão, servir ao Senhor de maneira integral no contexto familiar. Uma casa que serve ao Senhor expulsa gigantes da divisão, porque dentro do lar não é o ego de ninguém que manda, que impera, não é a vontade de ninguém, não é a birra de ninguém, mas é a vontade de Cristo que prevalece no final. É a vontade de Cristo que vai sobrepor no final. E a reflexão que eu quero que você faça é: quando Jesus é o Senhor do lar, Jesus é o Senhor do seu lar? Responda aí nos comentários depois se Jesus é o Senhor do seu lar, da sua casa. Porque quando ele é o Senhor do lar, a paz dele, aquela paz que excede todo entendimento, ela passa a governar o ambiente, né? E diante de qualquer crise ou ameaça de gigante, uma ameaça iminente de algum gigante, lembre-se, a nossa casa já tem dono, né? E a nossa decisão já foi tomada, né? Autoridade para vencer gigantes que atacam a família não é comprada e nem improvisada. Ela é estabelecida no momento em que nós traçamos uma linha, um
plano de servir ao Senhor. Quando nós nos decidimos, quem governa a nossa história a partir de então é o Senhor. O gigante pode ser grande, mas ele não tem autoridade legal sobre uma casa que se posicionou, se colocou debaixo da soberania do Deus vivo. Muito bem, chegamos ao final, ao término do nosso devocional de hoje. Quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. E eu quero neste momento orar pela sua vida, quero neste momento interceder por você. Se você precisa tomar uma decisão urgente de servir ao Senhor, você e sua casa, eu quero orar para que Deus lhe dê graças e forças para que você tome essa decisão. Não procrastine mais a respeito dessa decisão, mas faça com autoridade, faça com desejo, faça com propósito no seu coração e certamente Deus trará de volta a autoridade espiritual sobre a sua vida. Feche teus olhos aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, neste momento eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, e eu quero, Pai, segundo o que nos foi exposto aqui na sua palavra, segundo o que nós meditamos nessa manhã, nós estamos falando sobre resgatar a autoridade para vencer gigantes. Nós estamos, nesta manhã, falando sobre uma decisão urgente, sobre uma decisão de servir ao Senhor, não somente servir ao Senhor de maneira institucional, mas servir ao Senhor de maneira prática, com uma adoração prática, com um serviço real, com uma adoração sincera, com oração, com estudo da palavra, com devoção. Nós precisamos de fato, Senhor, nos aprofundar nisso que é o servir ao Senhor. Se porventura este irmão, essa irmã que está participando desse devocional, que tem aprendido aqui conosco a respeito de vencer gigantes, tem tido dificuldade para vencer algum gigante na vida dele, na vida dela, no meio da sua família, porque lhe falta a tomada de uma decisão para reaver a autoridade espiritual do seu lar. Eu peço, Espírito Santo, conduza esse coração a essa decisão de maneira rápida e urgencial. Conduza esse irmão, essa irmã a decidir-se, entregar tudo nas mãos do Senhor, colocar tudo diante do Senhor, porque não há lugar melhor para nós estarmos do que no centro da sua vontade. Não há lugar melhor para nós habitarmos do que no centro do seu querer. Por isso, Pai, eu te peço, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a resgatar a autoridade através de uma decisão clara, objetiva, de servir ao Senhor. Ainda que muitos em volta, ao derredor, não estejam com o mesmo propósito, ainda que o mundo e os seus leões rujam contra nós, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer como Josué, firme na decisão de servir ao Senhor juntamente com a nossa casa. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, finalizamos aqui o nosso devocional de hoje. Que Deus o abençoe ricamente, que você seja poderosamente abençoado e edificado por essa palavra, por esse devocional. Fique com Deus e até a próxima.